trânsito é cada vez mais preocupante para os estudantes que precisam chegar até a UPF. Universitários aproveitam o intercâmbio para aperfeiçoar um idioma estrangeiro. Jovens que foram às ruas protestar por seus direitos no ano passado decidem agora o voto nas eleições. Mais uma vez, as comemorações do 20 de setembro foram fortalecidas. Neste ano, os Cavaleiros do Planalto Médio percorreram o caminho dos tropeiros e trouxeram a chama crioula até Passo Fundo. E os bastidores da notícia no telejornalismo. Hoje é quarta-feira, 5 de novembro de 2014. Está no ar o FAQ News. Boa noite. As dificuldades na hora de fazer um curso superior vão além de exigências como ter que conciliar trabalho e emprego, tirar notas boas e participar das aulas. Para chegar à universidade, muitas vezes é preciso muita paciência. Estamos falando do trânsito, enfrentado pelos alunos da UPF todos os dias. São milhares de alunos que chegam todas as noites à UPF, vindo de todas as cidades da região. Eles chegam de ônibus e micro-ônibus e, além de enfrentar os problemas de congestionamento na chegada ao campus, precisam conviver diariamente com as estradas esburacadas e mal sinalizadas. A 126 até o trevo de Biaçá é muito complicado, está precária. Depois até Tapejara, 463 também. Ali em diante melhorou um pouquinho agora. É muito buraco, é muita falta de sinalização, como é que tá? Bastante buraco e sem sinalização. Sananduva fica a cerca de 100 quilômetros da UPF. No caminho passa pelas RS 126, 467, 463 e 135. O pior trecho, segundo os próprios alunos, fica na RS 467, no trecho entre Tapejara e o trevo de acesso à Coxilha. Das dia 9 ali até dia 9 de 30, entra a base de 5 a 6 mil veículos aí. Entre bastante carros e motos e ônibus. Então a demanda é bastante. Como é que é o trevo de acesso ao UPF? Tem muito trânsito, é muito complicado para chegar aqui? No horário da noite, né, é bem difícil ali, principalmente cruzar o trevo ali na avenida. A gente perde ali em torno de uns 10 minutos mais ou menos. O acesso, acredito que seja complicado e perigoso. Era complicado, agora os caras estão ajeitando e eu acho que está ficando melhor, né? Eu acho que é um trevo muito difícil, é um trevo que é complicado para chegar. Eu acho que deveriam pensar numa forma melhor de acesso para dentro da faculdade. É bem difícil o acesso, né, pela quantidade de carros e ônibus que tem, muito movimento. O Atleta do Futuro incentiva diferentes modalidades esportivas, com ênfase no desenvolvimento pessoal e social da criança e do adolescente. Judô, futsal, futebol de campo, natação. A prática de esportes é recomendada para o desenvolvimento do corpo e da mente. O projeto Atleta do Futuro da Universidade de Passo Fundo oferece um conjunto de atividades esportivas com o objetivo de garantir o acesso de crianças carentes a práticas de esportes e recreação. Vinculado à Faculdade de Educação Física, o projeto conta com 10 modalidades, ministradas por estudantes da graduação e supervisionadas por professores. Cada esporte contribui para o desenvolvimento das habilidades das crianças e adolescentes, como é o caso do judô. As crianças trabalham principalmente concentração, desenvolvimento motor. A gente trabalha bastante a lateralidade das crianças, tanto o lado direito quanto o esquerdo. Trabalha as suas potencialidades de força, agilidade, potência. A gente tenta destacar a característica da individualidade de cada criança. Vitor Augusto de Freitas começou a praticar judô desde cedo e é um apaixonado pelo esporte. Aqui é onde que eu sou alguém que eu gosto de ser. Um judoca é a minha vida de ser. E também é muito bom, porque aqui é onde que eu tenho vontade de soltar minha raiva, essas coisas. É comum que se ouça falar de esporte como uma atividade importante no desenvolvimento físico. Mas além destes benefícios, sua importância como agente de transformação social é inegável. O esporte, aliado à educação, faz os jovens se distanciarem das drogas e do crime.
vai muito além das disputas dentro dos estádios e ginásios. Cada vez mais cresce a sua importância como ferramenta de inclusão social. Relacionado à educação, o esporte desenvolve as três partes: cognitiva, afetiva e motora. Quer dizer, tanto na parte emocional, como na parte física e como na parte intelectual. Eu chamo a atenção na parte intelectual que o esporte coletivo desenvolve muito essa parte na questão de estratégias. As turmas abrangem hoje aproximadamente 850 alunos em Passo Fundo e 80 em Soledade, que são atendidos por 12 instrutores. Esportes que custariam caro, como a natação, no Atleta do Futuro, são oferecidos gratuitamente. Stephanie Biavati é licenciada em Educação Física e treina a equipe de natação. A musculatura é trabalhada como um todo durante a natação. Com o tempo eles vão passando para o nível intermediário, onde já é aprimorado um pouquinho mais a técnica. E quando eles chegam na equipe, que é o departamento que eu trabalho, eles já começam a desenvolver para a competição. Que anualmente a gente tem no mínimo um torneio de natação que junta Passo Fundo e região. Vitor já disputa competições nacionais, como o MIT. Eu não tenho palavras para dizer como que é emocionante competir no MIT, né? Porque é um campeonato e tanto, porque vai vir muitos na minha categoria e possivelmente eu posso perder ou posso ganhar. Mas depende só de mim. E as crianças vêm aqui, tem professor habilitado, kimono para fazer a prática. É só ter vontade de fazer o esporte e vir praticar. Estão abertas as inscrições para o vestibular de verão da Universidade de Passo Fundo. 60 cursos de graduação são oferecidos nesta edição. Entre eles, a novidade é o curso de Engenharia da Computação. As inscrições podem ser feitas através do site vestibular.upf.br. Os cursos de licenciatura têm inscrições gratuitas. O prazo para se inscrever encerra no dia 10 de novembro. A prova acontece no dia 15. No ano passado, muitos jovens protestaram por direitos. Você confere agora como anda a participação deles nas eleições. Como é que você escolhe os candidatos? Então, eu escolho a partir do passado dele, né? Pelas propostas. Eu procuro ver o histórico deles e ver o que eles já fizeram. Eu não olho muito as propostas que eles têm a oferecer. Eu analiso as propostas deles na televisão. Pelas ideias dos candidatos. Principalmente pelo que o candidato vai propor para o futuro da nação. Pelo que eu vi que eles mais fizeram durante o período que eles estavam eleitos. Eu analiso as propostas dos candidatos e vejo quais que fecham melhor com as minhas ideias. Seja como for, muitos jovens foram às ruas no ano passado pedindo por mudanças e agora não querem votar. O número de jovens entre 16 e 18 anos que fizeram o título de eleitor, mesmo sem serem obrigados, vinha variando em torno dos 36%. Uma pesquisa do jornal Estadão mostrou que esse número caiu para 26% nessas eleições. Isso está sendo atribuído em grande parte às manifestações do ano passado, em que pessoas de todo o país, principalmente jovens, resolveram lutar por direitos e contra o modelo atual de governo. O sociólogo Glauco Ludwig fala sobre o significado do movimento Vem Pra Rua e o que ele deve causar no meio político. Mostram que se não há um descrédito com a política como um todo, ao menos há descrédito com a política, o sistema político da maneira como ele está estruturado hoje. Então esse pode ser um indicador de que talvez a gente precise começar a discutir algumas mudanças, né, no sistema político que estacionou desde a Constituinte, não teve grandes alterações, e a gente precisa pensar em medidas que de certa forma consigam incorporar esses segmentos no cenário da política também institucional, porque nos outros cenários da política os próprios jovens já estão fazendo isso por sua própria conta e estão fazendo muito bem. O professor também diz que as manifestações devem ter pouco impacto no resultado dessas eleições. O máximo que pode ocorrer, a gente vê uma migração de um conjunto de eleitores que, de certa forma, são contra a política que está estabelecida aí, que talvez migrem para a candidatura oposicionista. De qualquer modo, o jovem deve participar das eleições, se quiser ter a voz ouvida. As pessoas não devem pensar a participação política exclusivamente nesse âmbito das eleições, porque ela tem os seus limites, mas ao mesmo tempo
ela acaba repercutindo em decisões que vão influenciar a vida das pessoas, em políticas públicas que depois vão ser tocadas por pessoas que foram eleitas, quer a gente queira, quer não, né? Vivemos uma situação interessante no Brasil. Não é de hoje que todos estão indignados com a política nacional. Os mais jovens, cheios de informação, têm muito mais chances de se tornarem pessoas politizadas e informadas sobre tudo o que acontece no governo. Cabe a eles decidir se a internet, uma ferramenta tão prática, serve para ajudar a decidir o futuro ou apenas para joguinhos e ostentação online. Veja agora como fica o tempo no final de semana. Esta sexta-feira será nublada, o sol aparece poucas vezes. A temperatura fica entre os 9 e 21 graus. No final de semana, o sol predomina, com poucas nuvens. A temperatura no sábado fica entre os 9 e 21 graus e no domingo a mínima é de 9 e máxima de 26. Depois do intervalo, conheça a história da chama crioula e confira os bastidores da notícia. Mas é claro, como que eu não pensei nisso antes? A solução eu já conheço desde 1873. Por hoje chega de trabalho duro. Aqui está a solução. Faça como eu, presenteie o seu paladar agora com uma cachaça Velho Barreiro. Velho Barreiro deseja e realiza a você um Feliz Natal! Ho, 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 ho. Fight! Trabalho. Prova. You win. Fair. Com a chegada de setembro, começam as comemorações da Semana Farroupilha. Entre as atrações, a chama crioula é um dos símbolos que marcam o Dia do Gaúcho. Nossa repórter Gisele Furlani conferiu tudo. A programação da Semana Farroupilha lembra a batalha que durou 10 anos no estado. A comemoração é a mais tradicional e importante do Rio Grande do Sul. Botas, bombacha, lenço vermelho e chapéu. Cavalo encilhado e bandeira na mão. É assim que o 20 de setembro é comemorado. Uma tradição que passa de geração em geração. O cavaleiro Mauro Juriati cultiva as tradições gaúchas desde seu avô e hoje passa os ensinamentos a seu filho Davi, de apenas 8 anos. Meu avô andava a cavalo, meu pai andou a cavalo, eu aprendi a andar a cavalo e agora estou passando para meus filhos, né? O Davi é um apaixonado pelo cavalo, né? Então hoje a gente acordou às 5 da manhã, né? 6 horas nós estávamos vindo para cá, né? E ele disse, pai, eu quero ir, não me deixe em casa. Então, tá aí junto. Uma das tradições cultivadas na Semana Farroupilha é a chegada da chama crioula, que é acesa nas cidades de todo o estado. Neste ano, a chama foi trazida até Passo Fundo pelos Cavaleiros do Planalto Médio. Gilberto Zanin é o líder da cavalgada e explica como surgiu esta tradição. A chama crioula ela foi acesa pela primeira vez em 1947 por 3 estudantes do Colégio Júlio de Castilhos, lá de Porto Alegre. Eles eram pessoas do interior, do meio campeiro, que não se sentiam muito bem na cidade. E aí eles resolveram, no dia 7 de setembro, retirar do fogo simbólico da pátria uma centelha e levar até o Colégio Júlio de Castilhos, num galpão improvisado, onde eles fizeram a primeira ronda crioula, a primeira ronda tradicionalista. E lá eles declamavam versos, tocavam violão e assim surgiu a chama crioula em 1947, através de 3 estudantes liderados por Paixão Cortes. A área que integra Passo Fundo fazia parte da Rota dos Tropeiros. Os cavaleiros do Planalto Médio percorreram um caminho entre Cruz Alta e Passo Fundo durante 12 dias. No dia 7 de setembro, a chama crioula foi acesa no Parque de Rodeios do município. O fogo simbólico representa um apego do gaúcho à sua terra, demonstrando patriotismo e amor ao Rio Grande do Sul.
dê modelo a toda a terra. A cada 20 de setembro, a história do Rio Grande do Sul é lembrada. São heranças que o gaúcho carrega em seu peito. Valores que se consolidam nos 4 cantos deste pago que tanto nos acolhe. Muitos universitários encontram no intercâmbio uma oportunidade para se qualificar e aperfeiçoar uma segunda língua. As opções são muitas e quem foi, recomenda. Com o objetivo de criar experiências culturais em outros países, acadêmicos vêm buscando cada vez mais os programas de intercâmbio. A Universidade de Passo Fundo é uma das instituições de ensino que oferece o programa. Ao todo, são 5 opções de mobilidade acadêmica. O Ciências Sem Fronteiras, o PLI para licenciaturas internacionais, o Programa Marca, Santander Universidades e o Programa de Intercâmbio Acadêmico. Cerca de 300 alunos da universidade já foram beneficiados com o intercâmbio. A universidade também já recebeu aproximadamente 200 alunos estrangeiros. Seja qual for a opção, as possibilidades de aprendizagem são inúmeras. Possibilita, além da troca de experiências, a troca de conhecimentos específicos e de outras metodologias. As metodologias que os alunos utilizam fora da universidade em instituições estrangeiras, elas pode parecer bobagem ou não, elas acrescentam muito no currículo acadêmico dos alunos que, ao voltar do intercâmbio, eles socializam com os seus colegas, com os seus cursos e essa metodologia, de alguma maneira, vai influenciar no aprendizado em sala de aula. Na UPF, a maior procura é pelo Ciências Sem Fronteiras, mas através do Programa Marca, estudantes de países do Mercosul, como Argentina, Bolívia e Chile, escolheram o Brasil para conhecer novas culturas e novos conhecimentos. Eu escolhi o Brasil porque justamente é um país onde tiene un mejor desarrollo que el mío, que Bolivia. Aprender de su cultura, de su idioma y poder experimentar una nueva experiencia. Primero porque gustaría aprender una nueva lengua, também umas culturas muito diferentes a lo que é em Chile. Após a experiência vivenciada no México, os acadêmicos do curso de Letras da UPF consideram a oportunidade válida e com reflexos na vida profissional. É uma experiência única, porque a gente fica em contato com outros intercambistas, então a gente aprende não só com a cultura do país onde a gente foi, que foi o México, a gente conviveu muito com pessoas da Argentina, da Colômbia, Espanha, então deu para fazer uma mescla muito grande de culturas e aprender também as diferenças de cada espanhol, porque cada país tem a sua forma de falar. Tanto no modo de falar, quanto no modo de expressar esse espanhol também, porque você se insere numa cultura, você vive 24 horas dessa cultura, é muito importante, é bem diferente do que você só estudar em classe, em sala de aula. Confira agora como foi a última rodada do Brasileirão. O Brasileirão está a todo vapor. Pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos recebeu o Coritiba. Lucas Lima abriu o placar aos 13 minutos. Robinho, por cobertura, amplia. Aos 38 do segundo tempo, Dudu desconta para o Coritiba, fechando o placar na Vila Belmiro, 2 para o Santos, 1 para o Coritiba. O Cruzeiro foi ao Morumbi enfrentar o São Paulo na tentativa de ampliar a vantagem sobre o segundo colocado. O Cruzeiro criou muitas oportunidades, mas não conseguiu finalizar. Em pênalti sofrido por Ganso, Rogério Ceni marca 1-0. Allan Kardec de cabeça amplia e fecha o placar. São Paulo 2, Cruzeiro 0. O Cruzeiro não sabia o que era derrota há 12 jogos. No Beira-Rio, o Inter abafou a crise com a vitória sobre o Botafogo. Alex abriu o placar num chute de fora da área que engana o goleiro Jefferson. Eduardo Sacha, após cobrança de escanteio, amplia a vantagem. Final de jogo em Porto Alegre, Internacional 2, Botafogo 0. Com esse resultado, o Botafogo fica a 1 ponto do Z4 e o Inter permanece na 3ª posição. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro recebeu o Grêmio. Felipão reforçou a marcação e as equipes não saíram do 0-0. O último jogo da noite foi uma partida com lances polêmicos no Maracanã. O Flamengo derrotou o Corinthians com um gol irregular de Wallace. Flamengo 1, Corinthians 0. Viajar para diversos lugares e levar alegria para as pessoas. O que é um sonho para a maioria faz parte da rotina de quem trabalha no circo. Mas a vida no picadeiro vai além do que a gente vê nos espetáculos. Ilusionismo e magia. Essas duas palavras podem muito bem serem usadas para definir o circo. A vida circense
traz uma realidade fora do comum. Trapezista, palhaço, globista, mágico, contorcionista. Aqui, cada um pode ser o que quiser. Com espetáculo diário durante a semana e 2 apresentações no final de semana, o público é formado por pessoas de todas as idades. Só que aqui, embaixo da lona, sentados na arquibancada, todos voltam a ser criança. Qual a sensação de estar aqui assistindo essas apresentações? É incrível, né? É voltar ao passado, né? Voltar a ser criança? É, voltar ao tempo ser criança de novo, é verdade. Qual a tua apresentação preferida no circo? O Globo da Morte, os trapezistas foram bacanas. O palhaço também veio interessante. Dentro e fora do picadeiro, o show não pode parar. O circo é um lugar que atravessa gerações. Eu vou ali na entrada e faço mágica. Faz mágica? Eu faço ali depois do intervalo. Aí é assim, vida de circo. Tipo, igual a atividade, mas é um trabalho diferente. Assim como Christopher, que nasceu e cresceu no circo, Joaquim, que gerencia o circo, tem 64 anos e passou toda a sua vida no ambiente circense. É um convívio de 24 horas por dia junto, né? Então a amizade chega a ultrapassar a ponto de se considerar. Tanto que todas as crianças, mesmo que a gente não tenha parentesco nenhum, é tio, é tia, é primo, é prima. Então, sabe, não existe uma diferenciação no âmbito familiar com o âmbito de colega, né? Já acaba se integrando, todo vira aqui uma família mesmo. Os artistas de circo percorrem o Brasil todo, levando arte e alegria à população. E hoje, apesar da tecnologia, o encanto da arte circense ainda conquista crianças e adultos. Uma emoção que fica guardada para sempre. Como esquecer de palhaçadas, brincadeiras e até mesmo a sensação de perigo de estar nas alturas? A gente costuma dizer o seguinte: enquanto existir uma criança, o circo não morre. Porque quer queira, quer não queira, até o palhaço que exerce uma atração muito grande com as crianças, né? E enquanto existir uma criança, o circo vai existir, até porque o circo foi feito para criança, não é isso? Então, nós estamos na luta aí, vamos procurar lutar até a hora que o Papai do Céu chamar a gente, deixar para os que estão vindo depois continuar a nossa arte, a nossa luta, a nossa briga. Você já se perguntou como são feitas as reportagens que você assiste na TV? Antes de tudo, existe muito trabalho. A produção da notícia nos bastidores do telejornalismo é o que você confere agora no FAQ News. Para chegar ao produto final de um telejornal, muitas são as etapas. Depois da reunião de pauta e da escolha das fontes, a entrevista começa a ganhar forma. Mas nem tudo sai como planejamos. O repórter muitas vezes precisa se desdobrar. Este é o laboratório de vídeo, onde todo o FAQ News foi desenvolvido. Eu trabalho aqui durante o dia e, às vezes, a equipe fica pequena para tanta demanda dos acadêmicos. Daqui a pouco, por exemplo, eu tenho uma entrevista marcada e vou ter que ir sozinho, ser o câmera e o repórter. Trabalho dobrado, mas tudo pela informação. O nervosismo dos estudantes às vezes atrapalha. Ai, professor, tô nervosa. Mas nada que um bom treino não resolva. Além disso, a boa vontade dos acadêmicos sempre é um fator positivo. Os alunos de telejornalismo descobriram na prática todas as dificuldades do dia a dia da profissão. Nem o frio, nem o movimento dos carros foi capaz de diminuir a vontade de aprender. E apesar de tantas adversidades, tantas dificuldades, no final tudo dá certo. Ou não. Eu não consigo, professora. E os estudantes estão finalmente preparados para se tornarem bons jornalistas. Boa noite. Ai, eu não estou enxergando ali, gente do céu. Acompanhe como... Droga. Desculpe a nossa falha técnica. E o FAQ News fica por aqui. A seguir você confere mais um capítulo inédito da novela Império. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.